Para quem não me conhece, eu sou a pastora Érica, eu sou da Igreja Comunidade Família Ágape aqui de Uberaba, no Triângulo Mineiro. E se você não conhece o nosso canal, chegou aqui por acaso, eu te convido a conhecer o nosso canal, conhecer o nosso conteúdo, a curtir, a compartilhar. Eu tenho certeza que tem muita coisa aqui especial que vai falar no seu coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre tempo com Deus, devocional. No meu primeiro vídeo, que está aqui no canal, se você não viu, eu te convido a ir lá assistir esse vídeo. Eu falei sobre você, mulher, ter o seu tempo com Deus, os seus hábitos do dia, de como começar bem o seu dia, você ter ali o seu tempo com Deus. E hoje eu quero falar melhor sobre esse tempo com Deus, né, que é o tão falado devocional. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre o devocional, às vezes as minhas me perguntam, pastora, o que é o devocional, como que funciona? Então hoje eu quero falar sobre isso com você, mulher, para que você tenha esse tempo com Deus, para que você viva esse momento tão especial que a gente tem. E o que é o devocional? A palavra devocional, ela deriva da palavra devoção, que significa entrega, dedicação e consagração a Deus. Então, só dessa definição a gente já entende o que é o devocional. O devocional chama o quê? A ter um tempo com Deus, que é ler a palavra dele. Mas como que funciona? Como que eu faço? Então, a minha dica é, como eu faço meu devocional, quero trazer essas dicas para vocês hoje, que é, escolha um lugar na sua casa, que é um lugar que você sente tranquila, se é a sua sala, se é o seu quarto, se é a sua área, sente naquele lugar, que esse tempo vai ser voltado totalmente para esse momento com o Senhor. E, então, escolha esse lugar, tenha esse lugar já em mente, que é o lugar que você gosta. Depois de definido isso, defina o tempo. Eu hoje, graças a Deus, já tenho um tempo que eu faço, às vezes ali meia hora, uma hora, escolha o tempo, defina o tempo para você, veja como que é melhor na sua rotina, no seu dia a dia, como que vai funcionar. Escolha ali o tempo que você tem. E depois de escolher esse tempo, o horário que você vai fazer, eu, por exemplo, eu gosto de fazer pela manhã. Para mim, o melhor horário é de manhã, é a hora que eu acabei de acordar, comecei o meu dia e quero dedicar já os meus primeiros momentos do dia para ter esse tempo com o Senhor. Mas se para você é mais fácil à tarde, se para você é mais fácil à noite, faça. Mas tenha esse tempo com o Senhor, independente da hora. Tenha o seu tempo com o Senhor. E o que a gente vai fazer agora? Você vai sentar, você vai ler a Bíblia. Então, eu te recomendo ter uma Bíblia de fácil linguagem. Quando eu comecei fazendo com a NVI, que é a nova versão internacional, que às vezes até tem um pouco de controvérsia, algumas pessoas a criticam, mas é uma Bíblia que eu gosto muito. O tradutor dela é um teólogo que eu gosto muito, acompanha há um bom tempo. Então, eu recomendo você a ter essa Bíblia, que é uma Bíblia de linguagem fácil, para quem tem aquela dificuldade de começar, dificuldade de entender. Então, comece ali com uma Bíblia fácil, a NVI. Mas se você já não tem dificuldade com a língua, né, com a linguagem da Bíblia mais tradicional, tem uma Bíblia maior, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia mais voltada a trazer ali uma reflexão maior, a te ajudar nas instruções, a ter referências maiores. Essa Bíblia maior eu gosto de usar a Bíblia de estudo MacArthur, que é uma Bíblia muito boa, muito completa, e eu recomendo muito ela. Até a versão que eu tenho, que é a versão original, a primeira, ela não vem mais tão completa. Hoje as versões dela são um pouco mais resumidas, mas ainda assim eu te recomendo comprar, porque é uma Bíblia excelente. Então, se você tem esse interesse, compre essa Bíblia também, mas o importante é ter uma Bíblia. Se a sua Bíblia está aí, comece com a sua Bíblia. Comece a ler e dedique o seu tempo. A quarta coisa para se fazer no seu devocional é meditar na palavra. Porque o que as pessoas não entendem devocional? O devocional não é ler a Bíblia, que a gente fala ler de carreirinha, pegar, ler, um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Não é isso. O devocional é o tempo com o Senhor, é não ter pressa de ler a Bíblia. Você está lendo, meditando, aprendendo, aplicando a sua vida. Você vai naquele texto, vai falando, Senhor, será que eu estou realmente sendo dessa forma como o texto tem mostrado? Será que eu tenho agido dessa forma na minha vida? E vai aplicando e vai falando com o Senhor. E neste momento, você pode ter certeza que você vai começar a sentir o Espírito Santo movimentando o seu coração, o trabalhar, o transformar, vem daí. Que é o que eu tanto falo com as pessoas que estão ao meu redor. Quando a gente começa a ler e a meditar, é que vem a transformação. A leitura por si só, ela não transforma. Mas a leitura, com a meditação, com a oração, ela traz a transformação que a gente tanto precisa. Porque se nós aceitamos ao Senhor, conhecemos ao Senhor só de ouvir falar, nós precisamos conhecê-lo agora de perto, ser transformado por Ele, ser mudado por Ele, ser parecidos com Ele todos os dias. Então,
esse tempo com o Senhor, esse devocional, é justamente esse o intuito dele, de fazer parecido com o Senhor, de fazer mais próximo do Senhor a cada dia. Você meditou, então você já leu a Bíblia, você meditou na palavra, agora você vai o quê? Orar essa palavra. Ore a palavra, ore ela sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu tenho vivido experiências maravilhosas com o Senhor. Eu lembro que agora eu estava em Efésios 6 há pouco tempo, e li Efésios, passei para o próximo livro, e teve um dia específico que o Senhor me fez voltar em Efésios, para que eu orasse pela minha casa sobre Efésios, mais uma vez. Eu lembro que eu orei, e o Senhor foi me mandando orar, e o Espírito Santo foi me conduzindo, e aquela oração me trouxe acalmou meu coração na ansiedade que eu estava naqueles dias sobre as coisas que estavam acontecendo. Por isso que eu digo a vocês, orem a palavra, meditem nela. É uma mudança de vida completamente, uma mudança total de vida, e eu sou suspeita em falar, porque a minha mudança de vida, o meu conhecer ao Senhor de perto, veio através do devocional, a leitura diária, a meditação diária, o encontro com o Senhor diário. Então tenha isso como prioridade na sua agenda, independente do horário, mas tenha isso como prioridade na sua agenda. Então você leu a Bíblia, você orou, e agora você anota. O Senhor fala tanto com a gente nesses horários, anota aquilo que o Senhor tem falado no seu coração. Ah, pastora, mas o Senhor não falou nada comigo hoje. Anota o versículo, anota o que você entendeu. É assim que a gente vai começando. Não é todo dia que vai ser extraordinário, não é todo dia que vai acontecer grandes coisas, mas todos os dias tem um versículo ali que vai saltar aos seus olhos e vai falar ao seu coração. Então, anote ele, guarde, coloque sempre a data para quando você voltar, você lembrar daquele dia. Você vai vendo a evolução, a forma como o Senhor tem mudado a forma de falar com você. É sempre muito bom voltar, né, nesses cadernos devocionais, que eu brinco muito. O meu caderno devocional é a minha preciosidade. Eu sempre guardo ele, as 7 chaves, ele comigo, porque eu sempre gosto de voltar, às vezes 1 ano depois, 2 anos, para poder ver aquilo que o Senhor foi falando e como agora ele está falando a mesma passagem, como ele vai mudando. E se você conseguir também, louve com corinho, louve com uma música que vem ao seu coração. Louve o Senhor Jesus ali. Ah, não posso cantar alto, os meus filhos estão dormindo, não tem jeito. Canta baixinho, não tem problema. Ou então já faz como eu já acorda a casa com louvor. Como eu faço ali, vou lembrar vocês dos hábitos do meu primeiro vídeo, quem não viu vai lá ver. Esses hábitos que eu já tenho de fazer acordar mais cedo e tudo. Então quando eu vou para a parte de louvor, eu já coloco ele alto para toda a casa, para acordar minha filha, para despertar ela já dentro do louvor, para a gente ir cantando. E assim já vou dando sequência no devocional dela também. Então assim, queira conhecer o Senhor, não queira ser só aquele filho que conhece de longe. Queira ser o filho que conhece de perto. Oséias nos fala, vou repetir novamente o versículo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque é necessário. Então eu te convido mais uma vez, conheça o Senhor. E também te convido para conhecer o nosso canal se você não conhece, curte, compartilha esse conteúdo e te espero aqui na próxima semana. Um beijo e até lá.